Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Juiz argentino ordena a prisão de 61 brasileiros envolvidos nos atos de 8 de janeiro. 2 já foram detidos. É isso mesmo. O juiz federal argentino Daniel Rafecas emitiu mandados de prisão contra 61 brasileiros condenados no Brasil pelos ataques aos três poderes, ocorridos em 8 de janeiro do ano passado. Até nesta sexta-feira, 2 desses foragidos já foram detidos em território argentino, em ações realizadas pela polícia da província de Buenos Aires. A decisão de Rafecas foi tomada após o Supremo Tribunal Federal enviar 63 pedidos de extradição à Argentina por meio da Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Esses pedidos foram realizados a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que supervisionava os processos relacionados aos ataques antidemocráticos de janeiro de 2023. A primeira prisão ocorreu nesta quinta-feira na cidade de La Plata, onde Joelton Guzmão de Oliveira, de 47 anos, foi detido. Condenado a 17 anos de prisão no Brasil, Joelton foi identificado por policiais durante uma patrulha, após demonstrar comportamento considerado suspeito. Verificada sua identidade, os agentes confirmaram o mandato de captura, executando a ordem de detenção. Ele foi condenado por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e associação criminosa armada. A detenção de Joelton, no entanto, gerou controvérsia. A filha do detido, a Gênesis Guzmão, afirmou que seu pai estava na Argentina como solicitante de asilo e que foi à imigração de La Plata para renovar sua residência provisória. Segundo ela, foi nesse momento que Joelton foi informado sobre o pedido de extradição, contrariando a versão oficial de que ele teria sido capturado durante uma patrulha. O caso de Joelton reflete a situação de outros brasileiros que, após os atos de 8 de janeiro, buscaram refúgio em solo argentino. Em 2023, ao menos 181 solicitações de refúgio foram registradas pela Comissão Nacional de Refugiados, ligada ao governo argentino. No entanto, apenas 3 novos pedidos foram feitos até o momento em 2024. A pergunta que todos devem estar fazendo é: Javier Milei vai deixar que esses perseguidos políticos sejam extraditados de volta para o Brasil? Vamos aguardar os próximos capítulos deste caso. Alexandre de Moraes aproveita enquanto pode. Aliados de Trump pressionam o órgão de direitos humanos a agir contra o ministro. O cerco já está se fechando. Assistam. Nos Estados Unidos, lideranças do Partido Republicano, do presidente eleito Donald Trump, enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para pedir que o órgão internacional tome ações contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A carta, endereçada nesta quinta-feira, é assinada pelos deputados Christopher Smith, Maria Elvira Salazar, Darrell Issa e Carlos Jiménez. No documento, eles mencionam as ações de Moraes sobre a rede social X. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos americanos que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. No documento, os republicanos, que serão maioria tanto na Câmara quanto no Senado a partir do ano que vem, ameaçaram cortar a verba da entidade internacional caso a comissão não tome providências. Em 2023, o governo dos Estados Unidos destinou aproximadamente 7,5 milhões de dólares por meio de um fundo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles pedem que a comissão e o relator especial de liberdade de expressão informem quais ações o órgão tomou para, abre aspas, monitorar e ajudar a terminar essa flagrante conduta, fecha aspas. Deixa eu ouvir o Consta sobre essa medida, sobre esse ofício enviado aí à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Consta, para pedir que o órgão, então, tome ações, tome providências em relação às ações do ministro Alexandre de Moraes. Ontem aqui informamos que tanto no Senado quanto na Câmara, ontem foi confirmada maioria de republicanos. Como é que você avalia o avanço dessa medida a partir do ano que vem, agora com o presidente eleito Donald Trump?
que a chapa vai só esquentar. A deputada Bia Kicis, deputado Marcel Van Hatten também estão em Washington, conversando justamente com esses congressistas. Maria Elvira Salazar foi reeleita aqui na Flórida, e eles estão usando um argumento bastante persuasivo, digamos assim, né? O bolso. Os Estados Unidos cansaram, né, na legitimidade que mais de 70 milhões de votos populares fora os colégios eleitorais em peso deram a Donald Trump, cansaram de bancar essas entidades supranacionais que não entregam resultado, né, que ficam lá servindo de cabide de emprego ou de aparelhamento da esquerda. Então, a Corte Interamericana de Justiça está sendo pressionada com 7 milhões e pouco de argumentos, né, de que, olha, tem aqui um caso escandaloso, o Brasil é um país importante e está indo em direção ao autoritarismo inaceitável, inclusive perseguindo cidadãos americanos, né? Um deles já tem um cargo importante aí de desburocratização no DOGE, né, no Departamento de Eficiência do governo, que é o Elon Musk. Mas não só ele, né? Jason Miller, que foi um dos principais conselheiros de campanha do Donald Trump e provavelmente vai ocupar algum cargo relevante também, ficou detido por horas no aeroporto pela Polícia Federal, que age como capanga de Alexandre de Moraes. Ele esteve jantando ontem mesmo com Paulo Figueiredo, que é um dos jornalistas censurados e perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Então, a coisa está só começando, né? É óbvio que os Estados Unidos agora, com o Partido Republicano dominando a Câmara e o Senado, vão partir para cima dessas entidades para cobrar algum tipo de ação em relação aos países que estão, digamos assim, titubeando em direção ao totalitarismo. São países pêndulos. E olha, o Trump venceu em tudo que é estado pêndulo. Piotr, como é que você avalia aí essa medida agora com a eleição do presidente Donald Trump a partir do ano que vem, então tomando posse, e esse ofício que foi enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Foi um aviso que o Congresso americano, a partir de agora, vai fazer com muito mais força, e o governo americano, e podemos chamar o Departamento de Estado também, que será chefiado pelo hoje senador Marco Rubio. Os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: essas entidades multilaterais que têm lado vão ser implodidas. Começa por cortar o financiamento, mas vai um pouco mais além. Se é para ser multilateral, não pode ter lado. E essas organizações multilaterais, boa parte delas já tomou um lado, o que obviamente não faz sentido semântico. Politicamente é uma tragédia. Então, nós estamos falando agora de democracia de verdade, de defesa da liberdade de verdade. É isso que vai acontecer. E a omissão dessas entidades multilaterais que têm lado vai ser exposta à população. Mais uma carta do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Brasil. Essa endereçada ao presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ao relator especial da liberdade de expressão da mesma comissão. E o que diz a carta? Aqui, Congresso dos Estados Unidos, Washington, 14 de novembro de 2024. Essa carta acho que acabou de se tornar pública ou ainda não se tornou, está se tornando aqui no programa. Senhora Roberta Clark, endereçada, né? Presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão responsável pela, deveria fiscalizar o cumprimento do Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que garante liberdade de imprensa e liberdade de expressão. O senhor Pedro José Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão, também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Está aqui a carta do Congresso, diz assim: prezada comissária Clark e relator especial Vaca, escrevemos a vocês na nossa qualidade de membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a situação em andamento no Brasil e as ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro contra a plataforma de mídia social X, afetando milhões de brasileiros, bem como cidadãos dos Estados Unidos que vivem ou fazem negócios no Brasil em uma empresa americana. Em uma carta anterior, datada de 3 de maio de 2024, o representante Smith, o deputado Smith, Chris Smith, solicitou que a comissão fornecesse informações em seu poder sobre as violações de direitos humanos relatadas aos membros do subcomitê. A carta também solicitou informações sobre os passos e medidas tomadas pela comissão ou pelo relator especial para lidar com a situação em curso. Lamentamos que essa carta tenha permanecido sem resposta. Desde então, a situação do Brasil piorou consideravelmente, como evidenciado, primeiramente, e reforçado pelo bloqueio ilegítimo da plataforma X no país, com o senhor Moraes, de novo o nome do Alexandre na boca de Matilde,
declarando a sua intenção de restringir o discurso político protegido sob leis internacionais de direitos humanos. Embora os serviços da X agora estejam restaurados, isso só acontece após as eleições estarem concluídas e com a X sendo fortemente forçada a cumprir todas as decisões. Tudo isso é inaceitável. Solicitamos, mais uma vez, que a comissão e seu relator para a liberdade de expressão informem os membros da Câmara sobre quais os passos foram tomados para monitorar e abordar a situação para ajudar a resolver essa conduta atroz. Especificamente, solicitamos que a comissão e o relator especial promovam e protejam o livre exercício dos direitos humanos fundamentais e das ferramentas da organização necessárias para o exercício dessas liberdades. Estamos igualmente cientes do fato de que os Estados Unidos... Isso é muito importante, prestem atenção nessa parte. Isso é que é a mudança que está acontecendo agora. Estamos igualmente cientes do fato de que os Estados Unidos financiam anualmente a Comissão Interamericana em apoio ao seu mandato, e especificamente para financiar o escritório do Relator Especial para a Liberdade de Expressão e a sua capacidade de emitir declarações e relatórios sobre o estado da liberdade de expressão na região, além de outras medidas para tornar eficaz o exercício do direito à liberdade de pensamento e expressão, especialmente em países onde os governos ativamente buscam miná-lo. Estão falando do Brasil. Considerando isso, estamos profundamente preocupados com o uso de tais fundos suplementares, à luz da aparente falta de ação tomada por sua organização para abordar essas questões urgentes que foram amplamente e corretamente entendidas como uma grave violação dos direitos. Como membros da Câmara dos Representantes, é nosso dever exercer supervisão sobre o uso dos fundos pagos pelos contribuintes americanos, incluindo aqueles que são destinados à comissão e ao escritório do relator especial. Continuamos atentos às suas respostas, pois elas informarão nossas futuras ações e abordagens para solicitações orçamentárias para esse propósito. Com o aplicativo do YouTube Music, dá para ouvir músicas gravadas em estúdio e ao vivo, tudo em segundo plano. Enquanto você limpa essa bagunça aí, né? No primeiro plano. Conheça o YouTube Music Premium. Faça um mês de teste grátis. Assinam Chris Smith, Terry Eisen, Maria Elvira Salazar, Carlos Jiménez. São esses os 4 deputados que assinam. Os 4 que assinam. E o que eles estão dizendo? Até agora, as ações que o Brasil tomaram, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez vista grossa. E eu fiz a minha primeira denúncia lá com a deputada Carla Zambelli em novembro de 2022. E não foi a primeira denúncia que brasileiros fizeram, o Alan dos Santos fez, outras pessoas fizeram. E muita gente, não dá em nada. Tudo é uma construção. E agora nós chegamos ao ponto onde o Congresso, com Donald Trump na presidência, Congresso com maioria republicana, com Senado com maioria republicana, está virando para a Comissão Interamericana e falando o seguinte: meus amigos, vocês são financiados pelo nosso dinheiro. Ou vocês trabalham, ou nós, E sabe o que esses caras mais querem? Esses burocratas, eles têm... Gilmar Mendes tem amigo na Comissão Interamericana, Alexandre, tudo certo, a gente sabe disso. Fiquem tranquilos, Alexandre, Gilmar, a gente sabe de tudo isso. Só que existe uma expressão em inglês que é muito boa. Ela diz o seguinte: money talks, bullshit walks. É o seguinte, o dinheiro fala e a baboseira sai fora, corre. Quando entra a ameaça de corte de recursos que pagam a vida na babesca desses caras que têm uma boquinha para viver em Washington, a coisa fica diferente. E é só o começo. Porque o Trump também vai indicar um representante para a comissão. Assunto do qual também tratei. Ou seja, essa mamatinha de não ter a comissão fazendo absolutamente nada vai acabar. E vai acabar graças ao trabalho duro. Está lá hoje o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Bia Kicis, o senador Eduardo Girão. Estão lá trabalhando. A gente tem que prestigiar os parlamentares que fazem isso. Tantos outros estiveram lá comigo antes. A própria deputada Carla Zambelli, que foi de primeira hora lá. Isso é uma construção.
Não vai resolver do dia para a noite. Ó, aqui não tem 72 horas, aqui não tem tic-tac. Eu estou dizendo a vocês, eu estou informando a vocês, o povo brasileiro, de que nós estamos trabalhando. As pessoas com mandato e as pessoas como eu, sem mandato, Coronel Gerson Gomes está lá também. E lá vou eu semana que vem de novo. Graças a vocês que continuam com a gente nessa briga. Posso falar aqui de Gaia, posso falar de Eduardo Bolsonaro, eu vou falar aqui de vários. E tem uns também que se omitem. Eu nem sabia nem sei até agora o que é esse negócio de direita intergaláctica. Mas a galera da chamada direita intergaláctica, os que são chamados, podiam, acho que eu também às vezes sou chamado de direita intergaláctica. Essa galera podia ajudar. Eu gostaria muito, tem muita gente boa, vários são meus amigos, que não ajudam o suficiente. Mas eu quero fazer esse elogio. E justiça seja feita, ia ter uma comitiva maior, porque ia ter uma audiência na comissão na terça-feira, anteontem, na qual eu também participaria, e essa foi cancelada porque o governo brasileiro fez um convite para os membros da comissão visitarem o Brasil. Aí eles falaram, não, a gente prefere fazer a visita ao Brasil para conversar com todo mundo e depois a gente faz. Que foi uma manobra do governo brasileiro para evitar, porque é cagaço, isso é cagaço, estão sentindo isso aí, estão sentindo a ação. Aí eles cancelaram, vai ter uma reunião na sexta-feira, mas que não é a mesma coisa, a audiência que ia acontecer, adiaram. E é por isso que aí a gente acionou o Congresso dos Estados Unidos e o Congresso respondeu dessa forma. Então, tudo é trabalho, gente. São milhões de frentes, o tempo que isso toma, ninguém tem ideia. Estamos na frente do prédio da Organização dos Estados Americanos. Acabamos de sair de uma audiência em que o deputado Marcel Van Hatten e o senador Eduardo Girão, tiveram a oportunidade de se manifestar, e a deputada Bia Kicis também falando remotamente do Brasil. Foi uma audiência muito dura, mas eu gostaria de ouvir os nossos parlamentares e também um dos advogados que atua nas causas dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Vou começar com o deputado Marcel Van Hatten. Foi proibida a minha filmagem dentro do local, o que me causou estranheza, e eu gostaria de, em nome da imprensa brasileira, apresentar a minha consideração pela sua atitude, que apresentou um protesto formal. Mas nos fale sobre o que aconteceu nessa reunião. Não, sem dúvida, Gerson. Em primeiro lugar, quero começar por aí. Reuniões como essa têm de ser transparentes. O povo tem que saber o que acontece. Não é uma reunião secreta. Aliás, foi por isso que cancelaram a audiência pública, para fazer uma reunião entre quatro paredes e fazer de conta que estão ouvindo sobre as violações de direitos humanos, mas depois não agindo sobre eles. Então, obviamente, fizemos o nosso protesto. Obviamente que nós vamos levar a público depois tudo o que aconteceu internamente no momento adequado, mas muito importante que nós começamos por criticar a postura da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de aceitar um convite do governo brasileiro, que é o abusador dos direitos humanos, para uma visita no primeiro trimestre e, com essa visita aceita, justificar o adiamento da nossa audiência pública. Isso é um absurdo. As vítimas que precisam ter preferência no momento de decidir qual é a agenda aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então as coisas estão invertidas. Mas, por outro lado, nós conseguimos levar uma série de situações, principalmente ao relator Pedro Vaca, que ele mesmo disse que não tinha conhecimento. E ele é o relator para a liberdade de expressão no Brasil. Então foi absolutamente positiva essa nossa intervenção. O senador Eduardo Girão foi brilhante, a deputada Bia Kicis foi brilhante, o Julio Pou, que é da ADF, tem nos ajudado muito, tratou de toda a cronologia dos abusos de autoridade. Então, cada visita nossa aqui é um passo adiante na cobrança da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, como eu lembrei, desde 2019 não faz um comunicado sequer de imprensa sobre a situação no Brasil. Mas toda essa escalada de abuso contra a liberdade de expressão levou agora até a uma investigação contra mim, um parlamentar federal, por utilização da tribuna, quando quem deveria ser investigado era o denunciado, o policial federal Fábio Schor, né, que abusou das suas prerrogativas e elaborou uma série de relatórios que estão dando fundamentação para prisões ilegais e inconstitucionais. Então nós conseguimos fazer um resumo da situação no Brasil e certamente novos capítulos virão pela frente. Senador Eduardo Girão, o senhor chegou ontem à noite, eu vi o senhor na tribuna
praticamente ontem ainda, anteontem, e assim mesmo o senhor fez questão de vir sabendo que havia sido adiada a audiência pública e que seria essa reunião. A sua presença aqui foi muito marcante, mas eu queria que o senhor resumisse para a nossa audiência qual foi a sua participação, já que não foi permitida a filmagem lá no interior da reunião. Gerson, em primeiro lugar, minha solidariedade a você, dizer da importância da TV Flórida estar aqui. Você foi uma testemunha ocular do que aconteceu e você é um dos poucos jornalistas brasileiros que estão fazendo um trabalho independente com a tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil a partir da censura, da caçada à liberdade de expressão. Nós tivemos uma reunião muito tensa. Marcel começou mostrando as entranhas, porque não é de hoje, e eu reafirmei isso na minha fala, que nós vimos aqui, né, que a gente tem feito denúncias, sejam presenciais, aqui na sede, sejam de formas virtuais, sejam com documentos, vários parlamentares com milhões, dezenas de milhões de votos já tiveram aqui e nada desde 2019 foi feito. A partir daquela censura vergonhosa da revista Cruzoé. Perfeito. Tudo começou ali, até a morte do brasileiro Clezão e um parlamentar que está sendo perseguido de forma explícita, outro, que é o Marcos Duval, com passaporte retido já, sem rede social, até com o salário dele, é um senador zumbi, e a gente não pode aceitar isso. Então nós cobramos a responsabilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perguntamos se elas têm lado nessa história, porque está muito estranho esse cancelamento que a mídia do Brasil, um grande veículo brasileiro, mostrou que teve interferência do governo brasileiro. Ou seja, uma coisa não anularia a outra, era para ter tido essa audiência anteontem aqui, a Bia se programou, veio, outros parlamentares também se programaram, e eles frustraram no momento que tem gente sofrendo no Brasil, né? Então eles jogaram, não foi nem para o primeiro trimestre, isso eu acho que nós conseguimos hoje aqui. Eles queriam jogar para o primeiro semestre. O governo, a estratégia do governo brasileiro, e aí sabe-se lá se o STF está junto, é postergar ao máximo, tirar de tempo, empurrar com a barriga, né? Mas pode ser tarde demais. Exato. Né? E nós colocamos, se alguma coisa acontecer com o Marcel Van Hatten, por exemplo, a responsabilidade é deles aqui. Isso mesmo. Né? Porque a gente tem reiterado as violações dos direitos humanos e nós esperamos que hoje, na proclamação da República do Brasil, nossa República está completamente fragilizada, né, a partir de direitos fundamentais, e nós viemos aqui cumprir nosso papel e cobramos de forma forte. Não deixaram filmar, estranho, uma reunião de liberdade de expressão, não deixar filmar, mas nós acho que expusemos e chocou alguns dos integrantes as inúmeras violações que nós estamos tendo dos direitos fundamentais. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.